Mateus capítulo 8, quem achou, diga amém, por favor. Está escrito assim a partir do versículo 1. Quando ele desceu do monte, grandes multidões o seguiram. E eis que um leproso, tendo se aproximado, adorou de joelhos e clamou: Senhor, se é da tua vontade, podes purificar-me. Talvez em algumas outras versões está escrito assim, olha, se quiseres. Tem alguma versão que está escrito assim? Se quiseres, quantos estão? Levante a mão. Amém. Então, se quiseres, ou se é da tua vontade, podes purificar-me. Então Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe dizendo: eu quero ser limpo. E no mesmo instante ele ficou purificado da lepra. Em seguida disse-lhe Jesus: veja que não digas isto a ninguém, mas segue, mostra teu corpo ao sacerdote e faze a oferta que Moisés ordenou, para que sirva de testemunho. Amém. Eu quero que você repita comigo, diga assim: Senhor Jesus, nessa noite eu abro o meu coração para a palavra de Deus. Amém, irmãos? Olhem para mim aqui um instante, em nome de Jesus. Eu quero agora que você me dê total atenção. Eu preciso da sua atenção. Aproximadamente 3 anos, acredito que já vamos para 3 anos, nós temos ministrado, temos ensinado aqui sobre o amor de Deus, sobre a graça de Deus. Amém ou não? Amém ou não? Glória a Deus. E eu não sei quanto a você, irmãos, mas falar sobre o amor de Deus e falar sobre a graça de Deus é algo que enche o meu espírito, é algo que me faz transbordar de alegria. Quantos estão ouvindo aqui o que eu estou dizendo? Digo amém. Eu me sinto muito realizado, eu me sinto completo. Por quê? Porque esse é o verdadeiro evangelho. Eu não sei se eu falei isso para vocês agora há pouco tempo, mas eu queria só para que você entendesse, e é muito importante você prestar atenção em mim. Eu tenho visto muitas coisas, eu tenho ouvido algumas coisas que tem colocado uma interrogação na minha mente. Por exemplo, esses dias, há um tempo atrás, eu não sei precisar quanto tempo atrás, eu vi um determinado ministro, um determinado pregador, e eu não estou aqui para falar mal de ninguém, eu só estou aqui para ensinar o que nós cremos. Amém? Eu vi um determinado pregador, ele descendo o porrete na igreja, em vídeo, mas batendo muito, irmãos. Batendo em alguns crentes, falando e tal, coisas que eu também já fiz demais aqui, e só Deus sabe quanto que eu me arrependo de determinadas coisas. Só que, o que me deixa assim, me deixou um tanto assim, perplexo, é que, logo embaixo nos comentários, os irmãos estão comigo, amém? Logo embaixo nos comentários desse vídeo, em que o pastor batia com força na igreja, eu vi alguns comentários do tipo assim: este é o verdadeiro evangelho. Acho que eu já falei isso aqui para vocês, não já ou não? Uma vez eu vi que quando a gente começa a ficar velho, a gente começa a repetir história. Eu repeti essa história para vocês, irmãos, sim ou não? Graças a Deus. Então, eu vi alguns comentários embaixo dizendo assim: este é o verdadeiro evangelho. Por quê? Porque nós estamos vivendo num tempo, nós estamos vivendo um período onde que parece que pregação de poder é aquela que bate, que pregação de poder é aquela que espanca a ovelha, emocionalmente, seja lá de que lado for. Mas essas são as pregações poderosas. Você quer ver uma coisa, irmão? Olhe para mim. Se você for olhar a mídia, nos pastores que estão assim, conquistando de um certo ponto evidência, eu não posso dizer que são todos, mas uma boa parte desses são pastores que batem na igreja, que a mensagem deles é uma mensagem de bater na igreja. E aí, querido, eu vou dizer algo para você. Eu não posso afirmar que essa palavra que ele prega é de Deus ou não. Mas o que me assusta é eu ver um comentário, eu ler um comentário embaixo dizendo: esse é o verdadeiro evangelho. Por quê? Porque, querido, eu vou dizer algo para você. E eu quero que você esteja muito atento em nome de Jesus.
Quantos aqui sabem o que significa a palavra evangelho? Levante a mão. Quem sabe o que significa? Levante a mão. A palavra evangelho. Levante a mão, irmão, se você sabe. Olha só, pouquíssimas pessoas sabem. Então eu vou te dizer. A palavra evangelho significa boas novas. Vou traduzir em miúdos para você. A palavra evangelho significa boas notícias. Amém? Aí imagine, eu estou com o Giovanni aqui. E eu chego para o Giovanni e eu começo a pregar para o Giovanni e falar: você é safado, você é um mau caráter, você precisa de conserto, Deus vai pesar a mão na tua vida, você vai rastejar no chão com feridas expostas. Aí eu te pergunto, eu dei alguma boa notícia para ele, irmão? Hein? Dei? Então isso não é evangelho, irmão. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Amém ou não? Amém mesmo ou não? Mas assim, é certo que eu exagerei um pouquinho aqui, mas a gente não tem ouvido essas coisas, sim ou não? Alguns lugares sim. Esses dias eu estava ouvindo uma pregação, olhe para mim, porque eu gosto de ouvir pregação, amém, irmãos? Amém? Glória a Deus. Eu gosto de ouvir pregação. E aí eu estava ouvindo um pastor ministrando, ele estava dizendo o seguinte: eu cheguei para o irmão e eu falei com ele: você é crente de verdade? E ele falou: eu sou. E eu falei: não é. E porque você não é por isso que seu filho está do jeito que está. É por isso que a sua esposa está do jeito que está. E se você não se consertar, Deus manda te dizer que vai botar uma enfermidade na tua esposa. Eu falei: credo. Eu falei: misericórdia. Que isso? Que isso? Então Deus vai botar uma enfermidade na esposa dele porque ele é um crente sem vergonha? Que Deus é esse, irmão? Vocês estão comigo, amém ou não? Amém. Há um tempo atrás, quando eu me converti, ouça isso que é muito importante. Quando eu me converti, pouco tempo antes de eu me converter, eu era de um segmento religioso. E aí, escute só, quando eu me converti, eu fiz uma pergunta para o meu pastor na época. Eu falei: não, escute só, fiz uma pergunta para um pastor, para um líder, não lembro. Eu, novo convertido, e eu fui fazer a pergunta. E qual foi a pergunta que eu fiz? Fulano, se Deus está aqui e não está lá, como é que eu conheço fulano de tal que foi curado lá? A pessoa tinha uma enfermidade, fez um trabalhinho lá e foi curado. Aí o pastor chegou e falou assim: é porque é assim mesmo, filho. O mesmo diabo que põe aquela enfermidade lá, depois ele tira, para te enganar. Aí eu falei assim: ah, bem. Quantos entenderam? Estão entendendo o que eu estou falando? Vocês já ouviram coisas semelhantes a isso, amém ou não? Irmão, já ouviu ou não? Não, o diabo ele põe a enfermidade lá, mas depois ele tira. E aí ele fica com a glória e consegue seguidores. Vocês estão comigo, igreja? Está parecendo a torcida do Flamengo que perdeu o cheirinho de alguma coisa que estava sentindo. O campeonato não acabou ainda não? Então tá bom. Então vamos ficar vivo aí, povo. Povo quieto, eu fico meio preocupado. Eu fico com a sensação de que você não consegue me compreender. Então vamos lá. Você já ouviu isso? Ah não, o diabo põe lá aquela enfermidade, depois ele tira. Já ouviram isso? Agora estão fazendo a mesma coisa com Deus, irmão. Estão colocando Deus no mesmo nível. Por quê? Deus vai botar uma enfermidade na sua mulher. Você, misericórdia e tal. Enfermidade na minha mulher. Eu preciso me consertar. E você se conserta, ela é curada. Aí você fala: Deus tirou. Que é isso? Isso é do diabo. Eu aprendi lá atrás que isso era o diabo que fazia. Isso não pode ser Deus. Vocês estão entendendo ou não? Porque senão Deus, me desculpe, senão Deus seria um estelionatário, um calhorda mentiroso. Por quê? Porque na minha Bíblia diz que Jesus, ele se manifestou para libertar os cativos, para curar os enfermos, para libertar os oprimidos, para salvar os perdidos. Você crê nisso, amém ou não? Então como que eu creio que um Jesus que cura é o mesmo que põe doença? Aí você está colocando coisa demais na minha cabeça, eu não consigo entender assim. Você está entendendo? Pastor, então o que você está afirmando? Que toda doença é do diabo? É.
Você acha que Deus chegou e falou assim, vou botar um câncer nele, vai lá câncer, toca nele. Você acha? Não acredito. Eu não consigo acreditar que Deus coloca doença em ninguém. Pastor, mas toda doença é do diabo? Eu acredito que sim. Pastor, mas e se eu for de sunga lá no Polo Norte? Aí eu vou ficar gripado com pneumonia. Foi o diabo que colocou? Foi o diabo que colocou essa ideia tosca na sua cabeça. Então a culpa é dele. Você está entendendo ou não? Não, pastor, nem toda doença é do diabo, porque a pessoa bebe a vida inteira, depois fica com cirrose, não é o diabo, a culpa é dele, ele que bebeu. Mas quem colocou na cabeça dele que ele tem que beber? Quem colocou na cabeça dele que ele tem que fumar? Ah, pastor, mas peraí, pastor, a dengue só pode ser do diabo, irmão. Zika vírus não é de Deus. Não acredito que a doença que esse mosquito transmite é Deus que está lá. Peraí, deixa eu ver aqui peraí. Vai naquele de verde ali, vai lá, mosquito, vai. Aí o mosquito, pronto, pegou Zika. Peraí, irmão. Eu não consigo acreditar dessa forma. Não consigo. Tá certo? Existem doenças que elas aparentemente são naturais. É verdade. Aparentemente são naturais. Mas se você for observar bem, querido, todo princípio de enfermidade, você pode ter certeza que tem algo de espiritual aí. Tá certo? Satanás, ele sustenta as pessoas enfermas. Eu estava lendo um livro de um autor já falecido, chamado T.L. Osborne. E ele diz o seguinte, o nome do livro é Curai os enfermos e expulsai os demônios. Ele diz o seguinte, que ao nome de Jesus toda enfermidade se rende, amém ou não? Então por que alguns não são curados? E aí? Ele defende uma tese que eu achei muito interessante, que ele diz o seguinte, vamos supor, eu ia falar tia Lúcia, mas não vou fazer uma maldade dessa com a minha tia, nem no exemplo, eu faço com você. Você. O que acontece? Vamos supor que a Jaqueline está com uma gripe muito forte, amém ou não? Uma pneumonia. Eu acho que só deixar de abraçar não... Se eu fosse você, eu saia de perto também. Aí o que acontece, irmãos? Esse autor, ele defende a tese do seguinte, que se vem alguém e ora em nome de Jesus, ela está curada, mesmo que os sintomas permaneçam. Por quê? Porque os sintomas estão ali, segundo o T.L. Osborne, seriam já os sintomas de uma enfermidade parecida, mas aquela morre na hora, ao nome de Jesus. Irmão, eu creio que isso é muito possível. Eu creio que isso é real. Eu creio que Deus cura, porque senão a palavra dele seria mentirosa. Porque ele disse o seguinte, vocês vão curar os enfermos em meu nome. Então eu creio. Só que muitas vezes, irmãos, nós não recebemos cura. Por quê? Sabe por quê? Porque estamos com uma mentalidade errada. Você quer ver uma coisa? Quantos aqui conhecem esse texto que nós acabamos de ler? Digam amém. Eu vou estar te explicando esse texto para que você possa entender. E eu quero que os líderes de célula fiquem muito atentos. Ouça isso, porque eu não fiz esboço para ele. Mas eu quero que você fique atento com isso. Preste bem atenção. A Bíblia diz aqui em Mateus capítulo 8 que Jesus, ele desce do monte. Que monte? Que monte é esse que Jesus estava? Ele estava no monte das bem-aventuranças. Ele estava pregando o sermão da montanha. Posso ouvir um amém? Ele estava anunciando sobre as verdades, sobre a constituição do reino de Deus. Ele estava trazendo as verdades do reino, ele estava estabelecendo os padrões do reino, ele estava ensinando. A Bíblia diz então que Jesus, ele desce do monte e as multidões o acompanham. Posso ouvir um amém, igreja? Glória a Deus. Quando ele chega lá embaixo, no pé do monte, quem que vem ao encontro dele? Diga, um leproso. Diga novamente, um leproso. Quando então Jesus, ele encontra esse leproso, a Bíblia diz, irmãos, ouça isso, que o leproso chega perto dele e começa a conversar com ele. Eu não vou entrar no que ele falou por enquanto, mas eu começo a te dizer o seguinte, que esse leproso não podia estar ali. Pela lei de Moisés, ele tinha que estar isolado numa comunidade de leprosos. Pela lei de Moisés, ele tinha que andar com um sino,
com alguma coisa que fizesse barulho, para que se ele visse alguém que não era leproso, ele de longe, ele começasse a bater no sino, fazer barulho e dizer: eu sou imundo, eu sou imundo, eu sou imundo, para que as pessoas se afastassem dele e não corressem o risco de serem contaminadas com a lepra. Eles andavam com cabeças raspadas, ficavam em comunidades isoladas, porque não podiam ter contato nem com a família. Posso ouvir um amém? Por quê? Porque na lei, se alguém que era limpo tocasse num leproso, o que aconteceria com esse alguém? Ele se tornaria o quê? Imundo. Posso ouvir um amém por isso, igreja? Só que a Bíblia diz, querido, que quando Jesus, ele desce do monte, o leproso vem na direção dele, se aproxima dele, se ajoelha diante dele e fala algo com ele, fala assim: Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor pode me curar. Observe, querido, algo muito tremendo nesse texto. É que o leproso, ele não duvidou do poder de cura. Ele não duvidou: se o Senhor puder, o Senhor me cure. Ele não duvidou que Jesus era poderoso o suficiente para curá-lo. Mas qual foi a dúvida dele? Se Jesus queria. Será que essa não tem sido a nossa dúvida até hoje? Será que o Senhor quer me curar dessa enfermidade? Ou então, quando a gente de repente ora por alguém, a gente fala assim: se o Senhor quiser, Ele te cura da enfermidade. Peraí, irmão, qual foi a resposta que Jesus deu para o leproso? Eu quero, fique limpo agora. Eu quero. Você acha, querido, que Jesus ele viria para morrer numa cruz? O profeta Isaías disse que Ele levou sobre si as nossas enfermidades. Isso é de mentira. Será que é mentira? Será que isso aí só foi escrito, só foi falado para preencher páginas de um livro grosso? Ou isso é verdade espiritual, isso é palavra de Deus, é revelação dos céus para as nossas vidas, só que muitas vezes nós não tomamos posse. Por quê? Porque duvidamos se Ele quer. Essa dúvida do leproso está ecoando até hoje entre nós. É verdade ou não? Você quer ver uma coisa? Obrigado, pastora Lídia. Muito obrigado pela teu apoio moral. Quer beber H2O, pastora? Quer? É? Eu estou dando H2O para quem está animado hoje, irmão. Então escute, preste bem atenção. Essa é a dúvida que tem ecoado até hoje. É verdade ou não é? Você quer ver uma coisa? A mamãe está despedindo lá do filhinho e está falando: filhinho, vamos supor, a mamãe do Kelsinho. Tá penteando o cabelinho do Kelsinho e tal. Já separou a roupinha que ele vai usar, o sapatinho que ele vai colocar, passa o perfuminho nele, dá um beijinho e fala: filhinho da mamãe, sai para procurar um emprego, que se Deus quiser você vai arrumar. Como assim se Deus quiser, irmão? Deus quer. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Deus quer. Deus quer a tua prosperidade, Deus quer a tua cura, Deus quer, querido, teu casamento restaurado, Deus quer a tua vida feliz, Deus quer que a salvação chegue na tua casa, Deus quer o melhor para você. Você precisa acreditar nisso, acredite nisso, tenha fé, acredite. O que ocorre? Ocorre, irmãos, é que eu estava conversando esses dias com algum irmão aqui da igreja, não me lembro com quem eu conversei, que eu estava falando sobre a não condenação. Quantos aqui estavam quando eu preguei sobre a não condenação? A passagem lá daquela mulher que foi pega em flagrante ato de adultério, que a Bíblia diz, querido, que ela foi pega, foi levada diante de Jesus, e eu passei para vocês que, segundo os historiadores, era aquela mulher que era casada. Por quê? Porque quando a gente lê esse texto, a gente sempre pensa assim: essa mulher vigarista se envolveu com um homem casado. Mas na verdade, cara, quando você começa a estudar esse texto, você vai ver pelos historiadores, pelos estudiosos bíblicos, é que ela que era casada. Ela que estava, querido, fazendo coisinhas com outro homem, mas ela era casada. Pastor, mas como que o senhor pode afirmar isso? Uma afirmação simples. Porque se aquela mulher fosse solteira, não podia dizer que aquela mulher foi pega em flagrante ato de adultério, seria flagrante ato de fornicação. É diferente. Mas ela foi pega em flagrante ato de adultério. Ela estava cometendo um adultério. Mas os historiadores, eles creem que ela era casada. Posso ouvir um amém? Aí quando ela é jogada diante de Jesus, aqueles homens vêm com pedras na mão e falam com ele: mestre, ouça o que eu vou te dizer, mestre,
A lei manda apedrejar, o que o Senhor diz, que ele abaixa, levanta, diz assim, olha, quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra, um por um vai saindo. Quando ele está sozinho com a mulher, ele não tinha pecado, ele podia pegar a pedra de todo mundo e jogar nela, mas ele faz a seguinte pergunta: mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? Não, ninguém, Senhor. Qual é a resposta dele? Nem eu te condeno, vai e não peques mais. Quantos se lembram quando eu preguei sobre isso? E aí, queridos, eu me lembro que quando eu desci, eu estava conversando com uma pessoa, com um irmão, a gente falando da grandeza do amor de Deus, e é incrível, querido, por quê? Porque se eu pregar isso, gera um medo na igreja, de que algumas pessoas agora, então, pastor, então agora que não tem condenação, eu vou pecar pra caramba, eu vou atolar o pé na jaca. É incrível, querido, como as pessoas pegam o amor de Deus e não conseguem entender, elas têm medo da pregação do amor de Deus. E é incrível, querido, como que as pessoas amam muito mais a palavra do tipo: se você pecar, Deus vai te exterminar agora, vai roer até o seu osso, você vai ver, vai se quebrar em pedacinhos. Fala a verdade, irmão. Você ouve uma pregação dessa, de que Deus vai pesar a mão, de que vai vir praga sobre a sua tenda, olha que as pragas do Egito te alcançarão. Quando você começa a ouvir uma pregação dessa, você fala: meu Deus do céu, eu preciso consertar minha vida, Deus poderoso, pastor, hoje estava ungido. Hoje. Aí eu chego para você e falo assim: querido, não, Jesus, Ele ama você. Ele te ama demais e Ele não te condena. Como assim, pastor, que Ele não me condena? Está escrito, filho, Romanos capítulo 8, versículo 1: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Não há condenação. Agora eu pergunto para você, qual que é mais fácil de acreditar? Que Deus vai pesar a mão e te amaldiçoar com as pragas do Egito, que as águas da tua caixa d'água vão se transformar em sangue? O que é mais fácil de acreditar? É na maldição ou na bênção? O que é mais fácil de acreditar? O que as pessoas acreditam mais? É num Deus que vai punir ou num Deus que vai te amar? O que as pessoas acreditam mais? Acreditam na punição, irmãos. Eles acreditam muito mais na punição. Eu vou te dar um exemplo muito simples, amém ou não? Você quer ver uma coisa? Eu chego para o Leandro, da Carol, e fala assim: olha, eu tenho que te apresentar um irmão. Qual irmão que eu tenho que apresentar para ele? Eu tenho que apresentar para você o irmão Darley. É mesmo? Olha, o irmão é uma bênção, tá, Leandro? Olha, homem de oração, sabe? Vascaíno. Tem todas as qualidades, assim, de um homem bom, sabe? Entendeu? A mulher dele não é isso tudo, não, mas ele é gente boa. Entendeu? Aí o que acontece? Eu faço essa apresentação para ele. Amém? Quantos estão comigo, digam amém. O que acontece? Ele acredita nisso, amém? Aí ele conhece o Darley, ele viu que é um homem gente boa, tal, papá, amém, ele acreditou. Mas ele já chega abrindo o coração para o Darley, porque ele ouviu falando que o Darley é gente boa? Não. Ele já chega assim escancarado, de portas abertas. Se o Darley precisar de dormir uma noite na casa dele, por algum motivo, talvez ele não deixe, porque ainda paira desconfiança. Quantos estão entendendo o que eu estou falando? Digam amém. Agora, se eu chego para o Leandro e falo assim: irmãos, olhem bem, Leandro, eu tenho que te apresentar um irmão, eu já vou te adiantando, não vale nada, flamenguista, entendeu? É gente da pior qualidade. Você abre teu olho, tá? Abre o teu olho, ele é fofoqueiro, fala mal de você pelas costas, fala mal de mim. Isso é o Darley. Aí fala a verdade: olha para mim, irmão. Aí o Darley chega. Como que o Leandro recebe o Darley? Com o pé atrás, não é? Aí o Darley chega e fala assim: poxa, Leandro, tá precisando de R$10 emprestado, porque eu vim lá do chalé agora, eu estava sem dinheiro, só para pagar uma passagem. É ruim, hein? Tô duro. Por quê? É muito mais fácil acreditar no mal. É verdade ou não? Você quer ver uma coisa? Eu chego para você, quantos aqui são casados? Levante a mão. Você que é casado, eu chego para você e falo assim: irmão, vi sua esposa lá fora, uma mulher de Deus, estava orando com a irmã. Glória a Deus, aleluia. Minha irmã é uma benção. É capaz dela chegar em casa e você nem mais lembrar disso, é verdade ou não?
Mas eu chego para você e falo assim, irmão, vi sua mulher lá fora. E ó, cada garotão que passava, ela olhava. E te digo mais, hein? Teve um que tinha uma tatuagem assim nas costas, grandona, todo musculoso. 1,89 m. Malhado, sarado. Ela não tirava o olho daquele rapaz. Fala a verdade, irmão. Precisa de uma segunda testemunha? Hein? Não precisa, irmão. O mal você já acreditou. É verdade ou não é? Só que com Deus a gente faz a mesma coisa. A gente tem a mesma coisa. A gente acredita na punição de Deus. A gente acredita na severidade de Deus. A gente acredita na dureza de Deus. Mas nós temos dificuldade de acreditar no amor de Deus, na bondade de Deus, no perdão que está disponível para você pelo sangue de Jesus. Nós temos dificuldade de acreditar nessas coisas. O que aquele leproso disse? Ele se ajoelha diante do Senhor e ele diz, Senhor, se o Senhor quiser. Ele não duvida do poder, mas ele duvida da bondade. Está entendendo isso, querido? Sim ou não? Se o Senhor quiser, ele não duvidou se ele poderia fazer ou não. Ele já tinha certeza de que podia. Mas ele tinha dúvida se o Senhor o quê? Queria. Quantos aqui sabem que Deus pode todas as coisas? Levantem a mão aí. Agora, será que se eu fizer a pergunta, que Deus ele quer te abençoar das melhores formas possíveis, que Deus ele já colocou disponível para você tudo o que você precisa e muito mais, talvez você levante a mão para mostrar que você é espiritual, mas lá no íntimo você não acredita. Não, não é bem assim. Eu quero convidar você nessa noite a mudar o seu pensamento sobre Deus. Eu quero que você caminhe um pouquinho comigo na Bíblia. Olha que coisa interessante. Abre aí. Mateus capítulo 9. Mateus 9, quem achou, diga amém. Olha o que está escrito aqui no versículo 1. E entrando Jesus num barco, atravessou o mar e foi para a sua cidade. E eis que lhe trouxeram um paralítico deitado em uma cama, ou em uma maca. Observando-lhe a fé, disse Jesus ao paralítico, tem bom ânimo, filho, os teus pecados estão perdoados. Diante disso, alguns escribas diziam consigo mesmo, este homem blasfema. Mas Jesus, conhecendo-lhes os pensamentos, questiona, por que cogitai mal em vossos corações? O que é mais fácil dizer? Os teus pecados estão perdoados? Ou levanta-te e anda? Entretanto, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse então ao paralítico, levanta-te, toma tua maca e vai para tua casa. Levantando-se o homem, partiu para a sua casa. Ao ver isso, a multidão se encheu de temor e glorificava a Deus, pois dera aos homens tamanha autoridade. Eu quero que você olhe para mim. Jesus então, ele chega em sua cidade, Cafarnaum. E quando ele chega em Cafarnaum, o que acontece? Ele vê alguns homens carregando um paralítico numa maca. Amém ou não? Quando aquele homem chega até o Senhor Jesus, nos outros livros do Evangelho dizem que eles chegaram pelo telhado, abriram um buraco no telhado, desceram com aquele paralítico até ele. Quando aquele homem chega diante de Jesus, o que Jesus fala com aquele homem? Filho, perdoados estão os seus pecados. Olha para o irmão que está do teu lado e diga assim, perdoados estão os teus pecados. Amém ou não? Amém ou não? Só que tinha os religiosos lá, que eles olharam aquilo e eles falaram, o que é isso? Quem ele acha que é? Eles começaram a dizer, esse homem está blasfemando. Ele está dizendo, os escribas estavam falando, olha, ele está dizendo que os pecados dele estão perdoados. Quem ele acha que é para perdoar pecado? Aí Jesus então chega para aqueles homens e fala assim, ei, para de pensar mal, para que vocês saibam que eu tenho autoridade para perdoar pecados. O que é mais fácil dizer? Está perdoado? Ou então olha bem aqui, ó, levanta, toma o teu leito e anda. Aquele homem levantou, pegou a cama e saiu andando. Um paralítico. Quando eu estava estudando sobre isso, eu lendo algumas coisas, ouvindo alguns pregadores, eu comecei a questionar porque essa era uma dúvida.
Por que Jesus então falou diretamente? Oi, levanta, toma o teu leito e anda. Por que Jesus ele permitiu que houvesse essa confusão dele dizer primeiro, perdoados estão os pecados, para que os escribas se manifestassem com insatisfação? Por quê? Por que Jesus ele não chega direto e diz assim: ei filhão, levanta aí agora, você está curado, pode andar? Por que ele não fez isso? Eu creio, irmãos, eu creio e tenho aprendido que nada na Bíblia é por acaso. Eu posso ouvir um amém? Quando ele chega e diz assim: ei, os seus pecados estão perdoados, foi para gerar fé no coração daquele paralítico. Mas por que gerar fé no coração dele, irmão? Porque muitas vezes nós estamos vivendo coisas que nós achamos que merecemos viver. Isso aí, esse mal que está sobre a minha casa, esse mal que está sobre a minha família, esse mal que está sobre a vida do meu filho, não, isso eu mereço. É porque eu sou pecador, eu erro demais. Só que isso não é o Evangelho. O Evangelho é: perdoados estão os teus pecados. Sabe o que eu quero dizer para você, querido? Por que Jesus disse perdoados estão os seus pecados? Porque se aquele paralítico acreditasse que havia perdão para ele, ele teria fé para ser curado, ele teria fé para receber a cura. Mas qual é o problema? Muitas vezes a gente acha que Deus não quer fazer. Mas por que Deus não quer fazer? Porque nós não merecemos. Então Jesus ele tira o mérito todinho, ele fala assim: ó, os seus pecados estão perdoados, levanta e anda. Irmão, eu quero te dizer algo nessa noite. Eu creio que Deus ele quer fazer algo na tua vida aqui hoje. Eu não vou estender muito com a pregação. Hoje eu quero viver um momento de experiência com Deus e com você, meu irmão. Eu queria que você se colocasse de pé. Aquele homem leproso, ele se prostra diante do Senhor e diz: Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor pode me curar. Conforme eu digo, e eu disse aqui hoje, ele não duvidou do poder, ele duvidou da bondade, do querer. Quando Jesus ele chega para curar aquele paralítico e fala: filho, perdoados estão os seus pecados, o escriba logo se levanta e diz: isso é blasfêmia, só Deus tem poder para perdoar o pecado. Como é que ele diz isso? É engraçado, irmão, que ele, como um escriba, ele como alguém que era uma pessoa que tinha princípios, alguém que conhecia a lei, ao invés dele ficar feliz com a mensagem de que os pecados daquele paralítico estavam perdoados, ele se ofende por causa daquele que falou: seus pecados estão perdoados. Só que infelizmente esse tem sido o nosso coração hoje também. Muitas vezes, quando alguém se levanta para pregar da bondade, do amor de Deus, a gente acha isso uma ofensa. Não é bem assim. Não tem poder nisso, não tem unção nessa pregação. Entendo o que eu quero dizer. Esse escriba, ele não duvidou quando Jesus disse: levanta, toma o seu leito e anda. Ele não se manifestou. Por quê? Porque talvez ele acreditava também, como aquele leproso, no poder, mas não conseguia alcançar o coração e entender a bondade de Deus. O que eu quero dizer para você nessa noite, irmão? Se nós fizéssemos uma fila aqui, fosse passando um por um, é bem verdade que ninguém aqui mereceria nada de Deus. E se a gente fizesse por fila, humildemente eu digo para você que eu seria o primeiro dela. Talvez de todos que estão aqui, eu seja o que menos mereço o que Ele tem feito na minha vida. Mas pastor, como é que o senhor consegue viver em paz assim? É porque eu sei que eu não mereço, mas eu conheço não só o poder do Deus que eu sirvo, eu fui alcançado por esse amor incondicional, e eu tive a revelação
de que Ele me ama. Eu tive a revelação de que os céus estão conspirando ao meu favor. Eu tive a revelação que existe um céu que está torcendo por mim, está torcendo pelo meu sucesso, está torcendo pela minha vitória e está trabalhando para que isso aconteça. Mas por que, pastor? Isso é porque o senhor é pastor? Não, eu sou talvez o pior dos pecadores, mas é porque eu fui alcançado pela graça de Deus e eu entendi o seu infinito amor. O seu infinito amor. Talvez você está aqui nessa noite, querido, você não tem dúvida do poder de Deus, mas você tem duvidado da vontade, do querer, da bondade desse Deus em alguma área da tua vida. E eu queria, querido, que se essa mensagem se encaixou com você, eu queria que você saísse do seu lugar, porque hoje a minha oração por você é para que você experimente a bondade e o amor desse Deus. Sai do seu lugar e vem.